Pessoal, nessa aula eu decidi parar um pouco de evoluir o nosso diagrama de classes para poder reforçar um pouco mais o que vimos até agora. Eu vou trabalhar com vocês, mais dois modelos de domínio de negócio, a saber, um de campeonato de futebol, que eu estou aqui na tela, e um outro domínio que é de controle de músicas de um artista e álbuns de artistas. Então vamos lá, eu vou fazer todo o procedimento, de garimpar aqui as classes e atributos a partir do modelo de visão geral apenas. Eu nem vou garimpar aqui a partir do modelo de caso de uso estendido, que seria muito bom também pegar o modelo de caso de uso estendido, o modelo de caso de uso estendido que você consegue garimpar até mais às vezes do que o modelo de visão geral. Mas para ser mais objetivo, eu vou estar garimpando apenas a partir do modelo de visão geral. E aí eu vou modelar o diagrama de classe desse modelo junto com vocês. Logo em seguida eu vou estar mostrando no código Java, ou seja, convertendo esse diagrama de classes para modelo físico, manualmente, fazendo manualmente. E por fim, eu vou ensinar a fazer essa conversão, que eu já ensinei para vocês, mas eu vou fazer novamente para reforçar essa conversão do diagrama de classe, ou seja, do modelo conceitual para o modelo físico, ou seja, código mesmo, puro, na linguagem de programação Java utilizando Eclipse. Então vamos lá, eu já estou aqui com o Asta aberto, é o Asta que eu vou utilizar. Eu já vou criar aqui um diagrama de classe, um novo diagrama de classe. Como vocês, eu tenho uma aula só sobre a ferramenta, nessa playlist, só sobre como utilizar a ferramenta Asta. Então se você ainda está com dificuldades ou se caiu diretamente nesse vídeo, você pode dar uma olhadinha lá nas aulas anteriores. Então vou estar só aumentando aqui a minha área de trabalho. Então vamos lá, então o que é que diz aqui o modelo de visão geral desse domínio de negócio? Então, deseja-se construir um sistema para gerenciar as informações de campeonatos de futebol. Então, como eu falei para vocês, esse é o domínio do negócio, Ou seja, deseja-se gerenciar ou controlar as informações de um campeonato de futebol que ocorrem todo ano. Então, isso aqui é interessante, a gente já observa que a gente precisa ter um controle desse ano, de cada campeonato. Deseja-se saber nome, data de nascimento, gênero e altura dos jogadores de cada time. Então, beleza, já identifica aí uma classe jogador, Ou seja, esse sistema vai precisar de uma estrutura de armazenamento que é um jogador, Ou seja, o que seria uma estrutura de armazenamento? Ora, um jogador ele tem gênero, altura, data de nascimento, então a gente precisa criar uma estrutura que organize esses dados e aí a gente pode chamar essa estrutura de jogador. E aqui diz jogadores de cada time. Então time, ele não diz aqui mais informações sobre o time, só diz mais adiante aqui que o time tem um estádio sede, mas eu já percebo logo de cara que a gente vai precisar. Um time ele tem o quê? Tem o nome, ele tem os jogadores, ele tem o quê? Data de fundação. Um time ele tem um estádio, tem um capitão. Então logo a gente percebe que time ele é uma estrutura, ele não é apenas um dado, ele é toda uma estrutura organizada, com vários dados dentro dessa estrutura. Logo a gente já se liga que é uma classe, time vai ser uma classe. Eu já percebo também que campeonato vai precisar ser uma classe, por quê? Veja que ele diz aqui, gerenciar as informações de campeonatos de futebol. Então não tem só um campeonato, tem vários. Logo é interessante a gente criar uma estrutura que a gente consiga controlar cada campeonato individualmente, o ano de cada um, o nome de cada um, como são vários campeonatos. Então já vou adiantar aqui no Asta a classe campeonato, vou aumentar o zoom aqui, A classe jogador e a classe time. Mais uma vez reforçando, toda a classe tem que começar com maiúsculo, não pode ter acento e tem que ser sempre no singular. Eu não posso nomear uma classe no plural. Eu posso nomear os atributos no plural, as classes não. E aqui eu já vou preencher os dados de campeonato, ou os atributos, melhor dizendo, Então, campeonato tem um ID, com certeza todas as classes eu vou ter um ID do tipo inteiro. Eu já vou aproveitar e copiar aqui, Ctrl C, clica na outra classe, Ctrl V. Como toda classe vai ter um ID, então eu já adianto aqui. Campeonato vai ter o ano. E aí, é do tipo inteiro ou do tipo string? Bom, eu vou precisar fazer um cálculo com esse ano dos campeonatos. Eu não consigo enxergar isso, então eu acredito que não. Então, se eu não vou precisar fazer um cálculo, não precisa ser numérico, pode ser string mesmo. E ele perguntou, a ferramenta perguntou que não existe esse tipo string por padrão na ferramenta, deseja criar, eu cliquei em sim. Eu cliquei em sim ali muito rápido, só para deixar claro para vocês. E campeonato tem uma data, Então veja bem, pessoal, todo campeonato ele tem uma data de início e uma data de fim. Já que o sistema, já que o domínio do negócio, ele deseja controlar os campeonatos que existem,
eu acho mais interessante criar uma data de início e data de fim. E aí a gente já poderia retirar esse ano aqui, né? No lugar do ano, eu vou colocar nome do campeonato. Outra dica aqui, para reforçar mais uma vez, eu não posso colocar nome do campeonato, ID do campeonato. Por quê? Porque já está dentro da classe campeonato. Por mais que se repitam os nomes aqui, como estão em classes diferentes, não há conflito. Só há conflito se tiver o mesmo nome na mesma classe. Então eu vou colocar aqui data início, do tipo date, né? E o Asta aqui já me pergunta, você quer criar um novo tipo date? Sim. Aí observe que ele já cria aqui do lado uma classe com o nome date. Eu vou criar mais um atributo com o nome data fim, a data que encerra o campeonato também do tipo date. Porque o date ele é uma estrutura, né? Ele tem dia, mês e ano, e além de dia, mês e ano, ele também possui a capacidade de armazenar horários. Então é possível colocar hora, minutos, segundos, milissegundos também nessa estrutura do tipo date. Porque senão a gente ia ter que colocar, né, dia início, mês início, ano início, hora de início, e aí ia complicar. O date não, o date ele já é uma estrutura que você consegue armazenar completamente essa data. Ela é uma classe, né, que tem diversos métodos para se trabalhar com data e para trabalhar e para tratar essa data. Beleza, então o que é que o campeonato tem? Deixa eu ver o que mais aqui. Beleza, deseja saber nome, data de nascimento, gênero e altura dos jogadores. Então já vou adiantar aqui os dados de jogador. Então, o jogador tem nome do tipo string, tem data nascimento, né, do tipo date, altura do tipo double, né, que é decimal, e o que mais? Gênero do tipo string. Pronto, só isso, né? Nome, data de nascimento, gênero, altura dos jogadores de cada time. Então a gente já percebe que há uma associação entre jogadores e time aqui, né? Bem qual deles é o capitão de cada time. Então veja, capitão. Será que eu vou precisar colocar aqui um atributo com o nome capitão? Capitão ele é o quê? Ele é um jogador, né? Então eu não posso colocar ele aqui como string dentro da classe. Então o que é que eu vou fazer? Deixa eu só adiantar aqui a classe time, né? Que com certeza ela vai ter o nome do time. E aqui eu já vou fazer a associação entre jogador e time. Então veja, vai existir uma associação aqui, onde o time tem vários jogadores, né? Então o time tem, eu vou clicar aqui no bastãozinho, né, para colocar o nome do papel. Como um time tem vários jogadores, então eu vou colocar o nome desse papel no plural, jogadores. E um time ele pode ter um ou vários jogadores. Eu vou colocar assim, que um time pode ter no mínimo, né, 11 jogadores, não posso ter um time com menos de 11. E já vou aproveitar e mostrar aqui que é possível fazer essa alteração, né? De 11 a vários jogadores. Se houvesse um limite, né, máximo definido, eu poderia colocar aqui de 11 a 30 jogadores. Mas como eu acho que não é interessante colocar isso, eu vou deixar vários mesmo. Então, pessoal, só reforçando essa questão dos papéis aqui, né? Porque pode rolar dúvida, tipo, qual o tipo desse papel, jogadores aqui? O que ele é, na verdade? Nas aulas anteriores eu trabalhei bem isso com vocês, mas eu vou revisar mais uma vez. Afinal, essa aula aqui é para reforçar, né? Então veja, para não colocar aqui dentro um atributo com o nome jogadores do tipo list de jogadores, ou array list de jogadores, ou collection de jogadores, tanto faz, né? Eu colocar como list, ou como collection, ou como array list. Todos é possível armazenar uma lista, né? De algum tipo. Para não fazer isso aqui, ó, pergunta se eu quero criar, sim. Para não colocar o atributo que vai ser derivado da associação entre time e jogador, que é jogadores, né, que eu coloquei o nome, vai ser uma lista de jogadores do tipo list jogador. Para não deixar assim, a gente deixa sempre num papel. Então, na penúltima aula eu ensinei que o atributo derivado da associação entre uma classe e outra, ele fica num papel. E sempre na outra extremidade. Ó. O macete que eu sempre ensino é que o papel ele sempre vai estar do lado da classe que ele é do tipo. Por exemplo, esse papel jogadores ele é do tipo jogador, por isso que ele está do lado aqui da classe jogador. Outro macete também é sempre fazer aquela leitura, né? Onde a gente pergunta, onde a gente lê um time tem 11 ou vários jogadores. Então é sempre lá na extremidade. Ó. Um time tem 11 ou vários jogadores. Esse papel lá no Java vai ficar aqui dentro do time. Eu vou mostrar para vocês mais adiante aqui nessa aula. Então, como a gente coloca num papel, o objetivo disso é para enxugar o diagrama para ele ficar mais fácil de ler. Então, eu já vou tirar daqui, que não precisa, a gente coloca sempre no papel, sempre na extremidade da linha. Pronto, da mesma forma, um jogador, ele tem um time, né? Um time apenas. E quando ele muda de time,
Você pode se perguntar, mas um jogador ele não só joga em um time. Quando ele sai daquele time, ele pode ir para outro. E o histórico dele, de onde ele passou? Aí é outra coisa, né? Outra situação. Mas o modelo de visão geral não fala sobre esse histórico. Como eu já li o modelo de visão geral, né? Ele não fala sobre esse histórico de times que o jogador passou. A gente não precisa controlar isso. O que a gente quer saber é aonde esse jogador joga. Então, se ele mudou de time, logo o atributo que está dentro dele do time, né, ele vai ser atualizado e o valor anterior vai ser removido. Então esse jogador ele sempre vai ter dentro dele um time apenas, por mais que ele mude de time. Já um time não, né? Um time, se eu olhar para ele naquele momento no sistema, ele vai ter dentro dele ali vários jogadores cadastrados. Então eu vou colocar aqui o nome do papel. É bem chatinho, né, colocar esse papel. Sempre eu clico fora de novo, volto a passar o mouse, aí ele aparece. E outro macete também para saber qual é o lado do papel, que eu vejo sempre os alunos eles invertendo os papéis, né? Por exemplo, colocando jogador desse lado e time desse lado. O próprio Asta, veja, quando eu clico no papelzinho, quando eu clico no papel, naquele bastãozinho, né? Ele já coloca o nome do papel já apropriado, ó, já do mesmo tipo da classe. Então o próprio Asta ele já orienta, já direciona você, né, a não errar o lado do papel. Enquanto o jogador tem um time, então sempre na outra extremidade da linha, né? O atributo ou derivado da associação, que a gente chama de papel. E a multiplicidade disso vai ser que um jogador ele tem no mínimo 0 times, que ele pode não estar jogando em nenhum time, né? Eu posso ter um jogador cadastrado no sistema sem estar relacionado a nenhum time, eu posso ter, e futuramente relacioná-lo. Então ele vai ter no mínimo 0 e no máximo 1. Então, o fato de eu ter 11 jogadores em um time, no mínimo 11, significa que eu não posso salvar um time na tela do sistema sem cadastrar primeiro os 11 jogadores. Então, a gente tem que analisar, né, se isso aqui, colocar no mínimo 11 é interessante. Pode ser no mínimo 11 para jogar uma partida, né? Mas no mínimo 11 para cadastrar no sistema, talvez não seja por aí, né? Então aqui até poderia ser 0. Se a gente diz que, ó, para cadastrar um time no sistema apenas, eu não preciso ter, eu posso salvar o nome dele, né, o ID dele e tal, e não preencher os jogadores. Aí, futuramente eu vou adicionando esses jogadores a esse time, eu posso salvar um time sem preencher os jogadores. Eu acho que isso não impactaria em nada, porque as regras de se ter no mínimo 11 jogadores são as regras do mundo real, né? Para se jogar uma partida, aquela confederação ela não vai deixar um time jogar com menos de 11. E nenhum time vai querer jogar, né? Então eu vou deixar assim, no mínimo 0 e no máximo vários. Eu apenas polemizei aqui para que vocês analisem junto comigo, né, essas questões de modelagem. Então é isso, pessoal. Aqui na classe jogador, eu poderia colocar o atributo time aqui, ó. Poderia, só que a galera não faz isso. Os profissionais da engenharia não faz isso. Eu poderia ter aqui, né, um atributo com o nome time do tipo time. Como o jogador só tem um time, né, então não seria uma array list. Ó, poderia ficar explícito assim, só que a gente não coloca dessa forma, a gente coloca aqui no papel. Ou seja, para fechar de vez esse assunto de papéis aqui. Um papel, ele é um atributo da classe como outro qualquer. A diferença dele é que ele é do tipo da outra classe, ou seja, ele é derivado da associação entre jogador e time, entendeu? Então, como o jogador se associa com time, logo ele vai ter um time aqui, um atributo do tipo time aqui dentro, né? Então, esse atributo derivado da associação, ele fica na extremidade da linha e a gente chama isso de papel. Mas quando chegar lá no Java, ele vai ser um atributo como outro qualquer. Então, eu vou deletar aqui. Deixa eu só salvar aqui para não perder esse diagrama, né? Beleza, vamos analisar novamente aqui o nosso modelo de visão geral. E aí, bem qual... Pronto, faltou essa parte aqui, né? Bem qual deles é o capitão de cada time. Então vamos lá, eu preciso saber quem é o capitão desse time aqui, né? Qual jogador é capitão? Logo, dentro da classe time aqui, eu vou ter um atributo, né, com o nome capitão do tipo jogador. Eu vou colocar assim, mas vocês sabem que vai ser no papel, né? Mas eu vou colocar aqui para facilitar o entendimento. Então vou ter aqui um atributo com o nome capitão do tipo jogador. Seria assim, mas a gente deve colocar esse atributo derivado da associação entre uma classe e outra no papel. E para colocar no papel, eu não posso colocar aqui, porque eu já coloquei jogadores, né? Um time, além de ter um atributo jogadores do tipo arraylist jogador, ele tem também um outro atributo com o nome capitão do tipo jogador. Então ele precisa dessas duas informações e ambas são do mesmo tipo da outra classe.
Logo, eu vou adicionar aqui mais uma associação entre time e jogador. Eu só vou puxar aqui, ó, vou encostar na linha para não confundir aqui, né, as multiplicidades. Pronto, e time tem um capitão. Aí o Asta colocou aqui como jogador, né? Eu vou colocar capitão, nome do papel. E aí ele disse aqui, um atributo com o mesmo nome já existe, porque eu coloquei capitão aqui, né? Então já vou deletar, porque não fica aqui, né? Vai ficar aqui no papel, na extremidade da associação, capitão. Agora sim. E a multiplicidade aqui é um time tem um e somente um capitão, né? E não pode ter zero capitão, então um e somente um capitão. E só, né? Eu não vou colocar aqui mais um papel, por quê? Porque jogador ele só tem um atributo time, ele não tem outro atributo, a não ser que eu coloque um atributo tipo time que capitaneia, né? Onde qual time que esse jogador é capitão? Também não faz sentido, porque o jogador ele só pode jogar em um time, ele não pode jogar em dois. Logo, não vai ser necessário isso aqui em jogador, né? Não faz sentido. Então só basta aqui o nome de um papel, né? Esse outro papel da outra extremidade ele já está contemplando aqui. Então é isso, a leitura vai ser essa, né? Um time tem um capitão do tipo jogador, porque está do ladinho aqui, ó. Vou salvar, né? Ctrl S. E vamos lá seguir a leitura, né? Cada partida do campeonato ocorre em um estádio. Então, partida vai precisar fazer esse controle, né, das partidas, porque partida tem uma data, tem os times que vão jogar nessa partida, né? Tem o estádio que ocorreu essa partida. Ou seja, eu já consigo ver aqui uma classe partida porque ela é uma estrutura. Ela tem vários dadozinhos relacionados, né? Então, vou acrescentar aqui a classe partida e a classe estádio, né? Estádio tem onde as partidas que ocorreram nesse estádio, qual é o time que é dono desse estádio, qual o endereço desse estádio, então vou precisar de uma estrutura. Por isso eu criei aqui a classe, né? Que classe é uma estrutura. Então, ó, cada partida do campeonato, então a gente já vê uma relação aqui de partidas do campeonato, né? Uma associação. Então veja, um campeonato tem várias partidas, não é somente uma, né? Então o campeonato tem zero ou várias partidas e uma partida tem o campeonato, né? No caso, colocar a multiplicidade aqui, uma partida tem um e somente um campeonato. Então, quando eu cadastro uma partida no sistema, aquela partida vai ter um ID, uma data, vai ter o campeonato e somente um campeonato, não vai ter. Uma partida não tem vários campeonatos. Pensa assim, pessoal, no cadastro de uma partida. E eu não posso salvar essa partida na tela do sistema sem preencher o campeonato, por isso eu estou colocando no mínimo um, porque é obrigatório preencher pelo menos um. Já o campeonato eu posso salvar ele na tela do sistema com nenhuma partida relacionada a ele, então posso preencher os dados, salvar sem preencher a informação da partida. Por isso que eu coloquei aqui no mínimo 0 partidas. E uma partida vai ter o ID, né, do tipo inteiro, a data que aconteceu essa partida, do tipo date, o estádio que aconteceu essa partida, eu vou colocar o estádio aqui do lado, é uma associação, né, para saber qual o estádio dessa partida. Eu criei uma classe estádio, então vou ter que associar. E aí uma partida tem um e somente um estádio, vou colocar aqui o nome do papel, né? E no máximo um estádio, né? Quando eu cadastro uma partida no sistema, eu tenho que preencher o estádio daquela partida. E um estádio tem várias partidas que acontecem nele. Zero ou várias também, né? Deixa eu ver. Colocar aqui o nome do atributo partidas. Ok, o estádio ele vai ter um ID, né? O nome desse estádio. Por enquanto, só isso, né? Deixa eu voltar lá para o modelo de visão geral. Cada partida do campeonato ocorre em um estádio, então a gente já modelou isso aqui. E modelamos também cada partida do campeonato, essa associação, né, que existe aqui. E diz aqui também que o estádio possui nome e endereço. Então já coloquei aqui nome, endereço. Endereço a gente viu que é uma estrutura, né? Tem bairro, cidade, estado, CEP. Então o recomendado é que a gente faça uma estrutura para centralizar os dados desse endereço, para organizar os dados desse endereço. Então o endereço vai ter um ID, toda classe tem que ter o ID, tem a rua, bairro, tem muita coisa, né? Mas para reduzir aqui, vou colocar só os principais: CEP e o estado, né? Todos os tipos string. Faltou o número também da casa, mas tudo bem aqui. Vou colocar só esses. E aí eu vou associar estádio com endereço. Estádio vai ter que ter um atributo aqui dentro do tipo endereço com o nome endereço, mas como é um atributo que é derivado da associação, né, entre estádio e endereço, então vai ficar no papel e não dentro da classe.
o nome vai ser endereço. Estou dizendo que um estádio tem um endereço, 0 ou 1 no mínimo, né? No máximo a gente sabe que é 1, agora no mínimo. Você faz a seguinte pergunta: eu posso salvar num sistema um estádio sem o endereço? Pode ser que sim, eu acho que não impacta, né? Depois atualiza esse endereço. Então posso colocar aqui no mínimo 0 e no máximo um endereço que um estádio tem. E o endereço tem um estádio, é necessário eu colocar aqui um atributo em endereço do tipo estádio. Veja, nesse caso eu não acho interessante, até porque a gente poderia aproveitar esse endereço para, por exemplo, o endereço do jogador. E aí eu não acho interessante, eu não acho necessário, por exemplo, eu ter lá na tela do sistema a tela endereço, aí saber qual o estádio desse endereço. Agora sim, eu estou na tela do estádio e quero saber qual é o endereço dele. Aí sim, eu acho mais necessário, mas aqui não acho. E como eu estava falando, né? Se eu não coloco aqui um atributo do tipo estádio dentro de endereço, fica até melhor para poder aproveitar para jogador também, se eu quiser um atributo aqui endereço para jogador. Porque se eu tiver aqui dentro de endereço o estádio, jogador, misturar tudo aqui não fica interessante, né? Então nesse caso, eu vou até colocar aqui que a navegação, ó, vou com o botão direito em cima da linha, né, na extremidade, vou em Navigation e vou marcar a opção não navegável. E ele deixa um xizinho aqui, ou seja, que não é possível eu estar no objeto endereço e acessar o estádio. Ou seja, traduzindo, o endereço não vai ter um atributo do tipo estádio. Pronto. Ou seja, não vai ter o papel aqui. Eu avaliei que não faz sentido, mas se você colocar, eu não vejo grandes problemas em relação a isso. Então, poderia ser também. E eu já estou colocando assim não navegável, né? Porque quando a gente for fazer a conversão automática para o código Java, utilizando aqui o próprio Asta, né? Quando a gente exporta aqui para o Java, vocês vão ver que a ferramenta já não coloca o atributo aqui estádio e endereço lá no código já automaticamente. Então, se a gente não coloca aqui o X de não navegável, a ferramenta iria colocar aqui o atributo estádio dentro do endereço. Então, já estou adiantando isso. Nós vamos em frente, né? Cada time possui seu estádio sede. E assim, cada partida possui um time mandante e um time visitante. Então, cada partida do campeonato ocorre em um estádio. Então, cada time possui um estádio sede. Então, como armazenar esse tipo de informação, né? Esse tipo de dado? Cada time tem um estádio sede. Então, eu vou ter que relacionar aqui, né, time com estádio. Então, eu vou ter que colocar aqui desse outro lado para ficar mais próximo. E dizer aqui que time tem um estádio sede, né? Então, time tem estádio sede. Eu já adianto, pessoal, que não é recomendado a gente colocar underline, tracinho aqui, não. É sempre o estilo camel case, né? Quando a gente tem nome duplo para variáveis e sempre começando com minúsculo sem acento. A mesma regra aqui, a gente tem que seguir aqui a mesma regra que é lá no código, até porque a gente, se não fizer isso, não vai ser possível converter automaticamente. Vai ser possível, só que o seu código vai ficar todo cheio de acento, todo fora aí do padrão de sintaxe, né? Então vamos lá, a multiplicidade entre time e estádio, aqui um time tem um e somente um estádio sede. Então o mínimo vai ser 1 ou 0, sempre essa dúvida, né? Então time, eu posso cadastrar no sistema sem a informação do estádio sede e depois é que eu coloco? Pode ser, né? Então um time tem 0, no máximo vários, ou no máximo um estádio sede. E um estádio tem um time dono, né? A gente poderia colocar isso, que um estádio tem um time dono? Poderia ser, né? Então vou colocar aqui, dono. E um estádio tem um e somente um time dono, né? Pelo menos um eu vou colocar aqui. Ou seja, quando for cadastrar o estádio no sistema, eu vou ter que já fornecer, já de cara, né, qual o dono desse estádio, qual o time dono. Então, só reforçando também que esse papel dono aqui, né, que o estádio tem um dono, ele é do tipo time. Sempre que um papel está do lado da classe, ele é daquele tipo. O modelo de divisão geral também diz que cada partida possui um time mandante e um time visitante. Então, partida e time, né? Eita, que agora começou a complicar aqui a organização, né? Deixa eu inverter aqui, mas sempre tem um jeito. Vou trazer isso aqui para esse lado e aqui, para perto da partida. Agora sim, misturou um pouquinho aqui, né? Esse papel ele tem que ficar, esse papel ele fica aqui mais em cima, né? Vou deixar ele aqui e aqui é o do capitão, né? Que ele tem somente um time tem somente um capitão e o papel do time ele fica mais aqui acima. É só inverter aqui as multiplicidades, né? Deixa eu trocar aqui, que a multiplicidade sempre fica embaixo, né? Não tem problema se a multiplicidade ficar em cima, mas vou deixar no padrão de sempre, né?
Pronto, agora ficou legal. Então veja, ele diz que um time, né, ele diz que uma partida tem um time visitante e um time mandante. Então eu vou precisar de duas informações ou dois dados aqui na partida, né? A data, o ID, o estádio e o time mandante e o time visitante. Veja, eu vou precisar de dois atributos aqui, né? Time, com o nome time mandante e time visitante. Já está na cara, né, que ambos são do tipo time. Então, se são atributos derivados da associação entre partida e time, porque time mandante e time visitante é do tipo time, então eles vão ser papéis. Vão ser dois papéis aqui, né? Um para o time mandante e outro papel para o time visitante. Então, uma partida tem um time mandante, um e somente um, né? Tem que ser pelo menos um, porque eu não posso salvar uma partida sem preencher o time, eu não posso correr esse risco. Então, um e somente um time mandante, colocar essas multiplicidades mais juntinhas aqui da linha para não confundir, e time visitante. Eu vou colocar só mandante, para não ficar redundante, né? Já que esse papel, como está do lado aqui da classe, é daquele tipo, não preciso colocar time, mandante, time, visitante. Já está na cara aqui que esse papel é do tipo time. E aqui eu colocar visitante. Agora ficou muito em cima aqui, vou afastar da melhor forma possível. Vou colocar aqui a multiplicidade 1, somente um time visitante, colocar um pouquinho mais para cima aqui. Ok, acho que agora dá para entender, né? E outra, eu vou aproveitar e dizer que um time ele tem várias partidas, né? Então eu vou colocar aqui um papel partidas. Sempre que a gente tem uma lista, a gente coloca o nome do papel no plural. Um time tem zero ou várias partidas. Significa que eu posso salvar um time no sistema com nenhuma partida e depois vou preenchendo essas partidas conforme for necessário. Então, no mínimo zero. Então, eu vou ajeitando aqui aos pouquinhos, né, o nosso diagrama para ficar bonitinho. Pronto, então veja, essas situações aqui de dois papéis, né, de duas associações envolvendo duas classes é interessante. O mais comum é que a gente veja somente uma associação entre duas classes, mas acontece também de duas classes terem duas ou mais associações. Ou poderia ter também uma autoassociação, né? Por exemplo, eu sei que não faz muito sentido, eu acho, mas se eu precisasse saber aqui qual o reserva de um jogador, qual o jogador reserva daquele jogador. Então, veja, se eu colocar aqui um atributo com o nome reserva, ele vai ser do tipo jogador, né? Logo, como é do mesmo tipo, é uma autoassociação da classe com ela mesma. Então, eu poderia colocar aqui uma autoassociação. É só clicar na classe uma vez, depois outra. Aí ele já coloca aqui, ó, uma associação direcionada para ela mesma. Posso aumentar um pouquinho aqui. E aqui colocar o nome do papel, reserva. Então, um jogador tem um e somente um reserva, ou zero ou um reserva. Poderia ser no máximo um reserva para ele, né? Então, isso aqui pode acontecer também, de existir uma autoassociação. Quando você tem um atributo naquela classe que é do mesmo tipo dela. Logo, é uma associação direcionada para ela mesma. Mas eu vou desfazer aqui que não é o caso desse modelo de visão geral, ele não informa isso. Salvar mais uma vez, né? Sempre está salvando, né? Vamos lá, já modelamos aqui o time mandante e time visitante. O sistema deve ser capaz de listar as partidas já ocorridas e não ocorridas em um campeonato. Isso aqui eu vi muita dificuldade dos alunos, né, em modelar essas partidas ocorridas e não ocorridas. Veja, o sistema ele vai listar, ou seja, ele vai ter relatórios onde vai poder informar ao usuário daquele sistema, né, quantas partidas ocorreram e não ocorreram naquele campeonato. Veja, antes de tudo, aquela partida vai ter que estar relacionada com aquele campeonato, né, para eu saber quais partidas, para eu saber cada campeonato daquela partida, né, ou a partir daquele campeonato quais partidas ele tem. Então, a associação entre partida e campeonato vai me permitir isso. Uma vez que a partida tem aqui guardado, né, os campeonatos, o campeonato que ela faz parte, e aqui no campeonato eu tenho armazenado as partidas que ele possui. Então, eu consigo gerar no sistema relatórios, né? Eu consigo listar no sistema essas informações, porque elas estão bem relacionadas aqui. Então, essa questão de saber a quantidade de partidas que ocorreram e não ocorreram, eu vou ter que, de alguma forma, armazenar essa informação, ou seja, se a partida ocorreu ou não ocorreu. Observe que isso é uma informação na partida específica. Eu poderia colocar um atributo aqui do tipo string com o nome ocorreu, por exemplo, ou então ocorreu ou não. Eu poderia colocar aqui na partida um atributo do tipo string com o nome status, por exemplo, opa, maiúsculo, né?
tem que ser minúsculo, status do tipo string, e aí quando eu preencher essa partida, eu vou preencher se ela ocorreu ou não ocorreu. E aí sim, com base nessa informação, cada partida armazenada no sistema, ela vai ter essa informação de ocorrida ou não ocorrida, e aí eu consigo gerar um relatório, ou seja, o que é um relatório, né? É uma impressão. É uma impressão com filtros, ou seja, eu estou filtrando, fazendo if, né? Estou fazendo um for com if, verificando, ó, essa partida ocorreu ou não ocorreu? Se ocorreu, conte, né? Mais um, e mais um, e mais um. E aí ao final desse for, desse algoritmo, quando eu estou percorrendo todas as partidas e verificando se ocorreu ou não, eu consigo o número de ocorridas e não ocorridas. Então o relatório ele é isso, pessoal. Vocês têm que ter em mente essa diferença, né? Você não vai armazenar um relatório, você vai armazenar o dado que vai ser base para aqueles relatórios que quando você for gerar, para aquelas impressões que você for gerar. Então, apenas colocando esse atributo aqui, status, eu consigo gerar relatórios onde eu consigo pegar quantas partidas ocorreram e quantas não ocorreram. Claro que eu tenho que fazer um algoritmo para isso. Só que o algoritmo a gente não modela aqui no diagrama de classe, aqui é só a estrutura do armazenamento dos dados. Vou só ajeitar aqui. Só que eu vejo uma solução melhor para esse atributo. Poderia ser string, mas eu vou colocar aqui do tipo boolean. O tipo boolean poderia ser verdadeiro ou falso. E aí o nome desse atributo, como é do tipo boolean agora, né, o nome eu posso colocar ocorrida. Como eu não posso colocar interrogação aqui, né, vou colocar só ocorrida. E aí se eu preencho lá no sistema como verdadeiro, significa que ela ocorreu. Se eu coloco como falso, não ocorreu. Como só tem duas situações para isso, dois valores possíveis para esse atributo, então o boolean ele resolve. O ideal mesmo aqui seria do tipo enumeration, que a gente vai ver mais à frente, por isso eu vou colocar o tipo boolean mesmo. O tipo enumeration, ou enum, como é mais conhecido, a gente vai ver mais à frente. Beleza, espero que tenham entendido aqui essa questão do partidas ocorridas e não ocorridas. Vamos voltar aqui para o modelo de visão geral. O sistema deve ser capaz de listar a tabela do campeonato, ordenando os times por classificação, que é calculada em primeiro lugar por saldo de vitórias e em segundo lugar por saldo de gols. Então veja, mais um exemplo aqui de relatório que vai ser necessário no sistema para listar, ranquear, né, os times. Esse relatório que vai ser gerado, como eu já falei para vocês, um relatório ele precisa dos dados para poder ser gerado, né? Quando a gente vai imprimir alguma coisa, a gente precisa dos dados para poder gerar. Então, o que é que eu preciso em um relatório? O que é que eu preciso de dados para poder gerar esse relatório de ranking? Bom, eu preciso da informação de quantos gols, o número de vitórias que aquele time teve, o número de empates, pensando no campeonato real, né? Aqui não está tão claro assim, ou seja, não tem questão de empates nem derrotas, aqui só tem gols e vitórias, mas eu vou ampliar. Veja, em todo campeonato, a classificação dos times se dão assim: o número de vitórias, número de derrotas, número de empates, número de gols marcados, número de gols sofridos e o saldo de gols. Então, com base nisso, você vai conseguir gerar um relatório que faça esse ranking dos times, né? Em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, como é que a gente organiza uma estrutura que armazene esses dados? Então, é assim que você deve pensar, entendeu? Você não deve pensar em armazenar o relatório. Não, o relatório não se armazena. O que se armazena são os dados que serão utilizados por esse relatório. Então, eu penso da seguinte forma, ó, criar uma classe aqui com o nome, colocar essa classe aqui em cima, com o nome partida, ou partida não, com o nome, poderia ser tabela, poderia ser classificação, poderia também, mas eu vou colocar o nome desempenho e vocês vão entender o porquê aqui. Pronto, o nome da classe vai ser desempenho. Essa classe vai ter um ID, com certeza, vai ter quantidade de vitórias, eu vou colocar só assim, vitória, tipo inteiro também, porque é a quantidade, eu não tenho 2,5 vitórias, e também o número de vitórias, como o relatório vai precisar calcular, né, fazer somas ou subtrações, então é interessante que a gente coloque como inteiro e não como string. Vitórias, derrotas, tipo inteiro também, empates, que aqui é quantidade, pessoal. Gols marcados, gols sofridos e o saldo de gols, como fala lá, né? É interessante também colocar o saldo de gols do tipo inteiro também, só que veja, o saldo de gols ele vai ser um cálculo entre a subtração dos gols marcados e gols sofridos, né? Logo, no diagrama de classe a gente costuma modelar assim, ó, para dizer que é esse valor, o valor desse atributo
é resultado de um cálculo dos próprios atributos da classe. Ou seja, ele vai ser inicializado, já inicializado quando você cria lá o objeto, né? Ele já vai ser inicializado com o cálculo, que vai ser a subtração dos gols marcados menos os gols sofridos. Eu posso colocar aqui um parênteses ou não para esse cálculo. Fica um pouco grande aqui, né, a classe, mas é o jeito. Então o programador, quando bater o olho nesse diagrama aqui, que vê esse atributo, ele já vai saber que vai precisar lá na classe, já quando colocar os atributos, já inicializar ela com esse cálculo aqui do atributo gols marcados menos o atributo gols sofridos. Beleza? Então vamos lá. Um desempenho, ele precisa de que mais informações? Precisa saber qual time que tem esse desempenho aqui, né? Então veja que é por isso que eu coloquei esse nome desempenho, porque fica mais específico assim de cada time, entendeu? E aí um time ele vai ter vários desempenhos. Por que vários desempenhos? Vou colocar no plural aqui, 0 ou vários desempenhos. Significa que eu posso salvar um time no sistema com nenhum desempenho e depois é que eu preencho o desempenho daquele time. E um desempenho tem um e somente um time, pelo menos um. Então não posso salvar um desempenho no sistema com o número de vitórias, número de derrotas, sem colocar o time. Por isso que é no mínimo um. Então é isso, pessoal. Por que um time tem vários desempenhos? Por que eu coloquei aqui uma lista de desempenhos? Porque ele vai ter um desempenho para cada campeonato. Cada campeonato, esse time vai ter as suas vitórias naquele campeonato, as suas derrotas. Logo, a gente já sente a necessidade de eu saber aqui desse desempenho qual o campeonato dele. Então, eu vou fazer uma associação aqui entre desempenho e campeonato. Eu quero saber qual o campeonato desse desempenho. E ele vai ter no mínimo um e no máximo um campeonato aquele desempenho. E aí quando eu quiser saber, por exemplo, eu quero pegar um desempenho de um time naquele campeonato, eu consigo, porque eu sei que aquele time vai ter vários desempenhos e um para cada campeonato. Então, mais uma vez, aqui na classe campeonato, eu vou ter o número de vitórias, derrotas, empates, vou ter qual o time que tem esse desempenho aqui e qual o campeonato que tem esse desempenho aqui. Eu consigo ter também todos os desempenhos de um time, porque ele tem uma lista de desempenhos aqui dentro, né? Vai ter uma lista de desempenhos. E em um campeonato, eu posso ter também os desempenhos. Acho importante também ter essa informação. Em cada campeonato eu tenho uma lista de desempenhos. E aí, 0 ou vários desempenhos. Deixa eu colocar aqui mais visível. Pronto. E aí eu acho que essa modelagem aqui já consegue atender o nosso modelo de visão geral ou nosso domínio de negócio, né? Já consegue controlar os campeonatos e as partidas desse campeonato de acordo com o que foi informado no modelo de visão geral. Pronto, finalizada aqui a modelagem, nosso próximo passo vai ser ir lá para o Java e programar, ou seja, fazer a conversão, né, do modelo físico, do modelo conceitual, diagrama de classe, para o modelo físico. Vamos fazer manualmente e aí depois a gente vai fazer automaticamente utilizando a ferramenta Astra. Pronto, pessoal, para isso eu vou usar aqui a ferramenta IDE Eclipse. Eu vou criar aqui um novo projeto, um Java Project. Vou dar o nome para esse projeto de campeonato, Finish. E expandindo aqui esse projeto, eu vou aqui no pacote raiz, botão direito, vou criar um novo pacote. Vou dar o nome desse pacote de model, poderia ser qualquer nome. Porque como vão ser as classes básicas, né, as classes do modelo, como a gente chama, então eu vou nomear assim esse pacote. Botão direito, vou criar a nossa primeira classe aqui, dentro desse pacote. E eu vou começar, deixa eu ver, vou começar com a classe campeonato. Então, campeonato, finish, tá aqui a nossa classe campeonato. Então, o campeonato ele tem um atributo do tipo inteiro com o nome ID. Ele tem também nome, data de início e data de fim, né? Então, nome do tipo string, data início e data fim. Ele está dando erro aqui na classe. Vou clicar aqui na lâmpadazinha, com certeza vai ser o import, né? Que tem que escolher. Essa classe Java ela está em vários pacotes nas bibliotecas do Java. Então eu vou escolher aqui o pacote padrão, que é o java.util. Pronto, agora sim, sumiu o erro. Então veja, além desses atributos ID, nome, data de início, data de fim, a classe campeonato ela tem além disso os papéis, né? Partidas. Então tem esse atributo partidas do tipo arraylist de partida, né? E tem também desempenhos do tipo arraylist de desempenho. Então vamos lá, a gente ainda não fez as classes desempenho e partida, mas mesmo assim eu posso já adiantar aqui que vai ser um arraylist ou um list, né? Ou até um collection, então poderia ser assim, um list
ou ArrayList, como são vários, né? ArrayList, ou poderia ser também um collection, uma coleção. Eu recomendo usar list ou ArrayList, de preferência até mesmo ArrayList. Mas para simplificar assim, aqui eu vou colocar list do tipo, vou começar com desempenho, do tipo desempenho. Tanto list como ArrayList como collection, você vai ter que colocar o tipo dos elementos de dentro dessa lista que vão ser adicionados a essa lista. Vocês vão ter que colocar o tipo dessa forma aqui, com menor que e maior que. E o nome do papel qual é? Desempenhos. Então tem que seguir a risca aqui o diagrama lá no código também. Então uma vez que foi modelado desempenhos, então vou colocar aqui também desempenhos. Aí ele já está dando dois erros aqui, né? Tanto na classe list como na classe desempenho. A classe desempenho a gente já sabe que é porque ela não existe ainda, né? Então já vou criar aqui no pacote uma nova classe com o nome desempenho. Pronto, ele já criou. Daqui a pouquinho eu volto para essa classe para preencher. Mas veja que já sumiu o erro aqui da classe desempenho. Agora só tem um erro na classe list. Vai na lâmpadazinha, dá um clique. Essa classe list ela está em 3 possíveis pacotes, ou no pacote útil, AWT e esse javac.útil. O padrão é o java.útil, então eu vou dar 2 cliques aqui no primeiro e ele já adicionou aqui o import para essa classe list. Ok, então o papel desempenhos ele já está programado aqui, né, escrito. Então é isso, pessoal. O papel, na verdade, como eu já venho falando em todas as aulas, reforçando sempre, o papel ele é um atributo da classe. Só que como ele é derivado da associação entre uma classe e outra, ele fica no papel. Para dessa forma melhorar a visualização, a leitura do diagrama, a visualização e enxugar também um pouco mais o nosso diagrama, né? E dar uma ênfase também às associações. Quando os papéis ficam dentro da classe aqui explícitos, eles não são dados uma ênfase a esses atributos derivados das associações. E aí quando a gente coloca nas linhas, nos papéis mesmo, nas extremidades das linhas, veja que a gente dá uma ênfase aos atributos que são da associação. Então isso facilita bastante a leitura. Então vamos lá, o outro papel da classe campeonato é partidas. Como são 0 várias partidas, então aqui vai ser uma arraylist também de partida. Então partida é do tipo list partida. E o nome do papel é partidas. Papel é atributo, então tanto faz eu chamar aqui no código de papel ou de atributo, né? Tanto faz. E ele já está informando aqui que não existe a classe partida, né? Se eu deixar o mouse parado em cima, ele diz que partida não pode ser resolvida como um tipo, porque ele não está encontrando esse tipo em nenhum local. Logo, eu posso tanto criar aqui num pacote, criando uma nova classe, ou vir aqui também no xizinho, ó, ele vai dar a opção aqui de criar uma classe partida. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele já me direciona para aquela tela de criar uma classe. Então, vou clicar aqui em Finish, que ele já colocou o nome aqui, cadê? Aqui, ó, partida, ele já colocou o nome, então, finalizar. Pronto, da mesma forma ele criou a classe para mim, beleza, e o erro sumiu. Pronto, a classe campeonato está programada já aqui, ó. Tudo que ela tem aqui no modelo já está programado aqui. Então é isso, pessoal. Só esse exemplo aqui, eu transferindo para o código, já dá para vocês imaginarem quem está aí com bastante dificuldade em entender os papéis, né? A entender a razão dos papéis. Tá aí, ó. Papel, ele é um atributo como outro qualquer. Ele só fica na linha para poder dar uma ênfase, porque ele é derivado da associação entre a classe e a outra classe. Pronto, e agora aqui a gente gera o método construtor, ou os métodos construtores, e os métodos de acesso público aos atributos, que são os gets e sets. Então vou gerar aqui primeiro o método construtor, tanto faz gerar primeiro o set, get ou o método construtor, tanto faz. Eu gosto de gerar nessa ordem aqui primeiro os construtores. Então vou aqui na opção source, aqui no Eclipse, e vou na opção gerar construtor usando campos, né, usando os atributos, ok. Eu não vou nessa opção aqui, gerar construtores de uma superclasse. Por quê? Porque aqui não tem uma superclasse ainda, não tem uma herança. Então eu vou nessa opção aqui simples, usando fields, né? Usando campos, usando os atributos. Então, a princípio eu vou desmarcar porque eu vou gerar o método construtor vazio. Clicar em Generate, né? Gerar. Pronto, ele me gerou aqui o método construtor vazio. Veja que o diagrama de classes, ele não apresenta, ele não informa que você tem que fazer um método construtor cheio, vazio, os gets e sets. Os gets e sets até que sim. Por quê? Porque uma vez que o diagrama está informando aqui, ó, que esses atributos são privados porque eles estão com menos, se fosse público seria mais, né? Se fosse protected seria uma hashtag.
A gente já viu isso nas aulas anteriores, até na primeira aula. Logo, como esses atributos são privados, então eu preciso de métodos públicos para poder preencher esses objetos, lá na classe de cadastro, né? Quando a gente precisar preencher esses objetos. Já os métodos construtores, o diagrama ele não informa, mas é recomendado que a gente coloque mesmo assim. Então vou lá de novo na opção Source, gerar o construtor. Dessa vez eu vou deixar marcado todos os campos, todos os atributos, clicar em gerar. Então, ele já gerou aqui o método construtor e agora eu vou gerar o método get e setter. Aqui ó, generate getters e setters. E aí eu vou marcar todos os atributos. Em vez de eu marcar aqui de um por um, ó, eu vou clicar aqui nesse botão select all. Então, ele já selecionou todos. Vou clicar em gerar. Deixa eu minimizar aqui essa tela. Então veja que ele já gerou aqui todos os getters e setters de cada atributo da minha classe. Então essa geração automática ela é legal aqui na ferramenta Eclipse ou no NetBeans também, que também gera, né? Uma vez que o Asta, quando a gente for gerar o código automaticamente para converter, né, para código, vocês vão perceber que o Asta não traz os get e set nem o método construtor, ele só traz os atributos e aí a gente tem que fazer esse trabalho manual de qualquer forma, mesmo gerando lá automaticamente pela ferramenta. Mas o único trabalho que a gente não vai ter é de ir atributo por atributo e colocá-los aqui. O Asta ele já faz isso. E aí, beleza, a classe campeonato já está pronta aqui no código. Vamos ver outra classe. Classe que tem menos associações aqui, né? Desempenho, pronto. Então vou lá no Eclipse e vou criar uma nova classe aqui. Já está criada, né? Desempenho. Então vou só acrescentar aqui o ID do tipo inteiro. Depois vou colocar o private aqui. Vou colocar por último. Então ID, que é que tem mais desempenho? Tem muita coisa aqui, né? Vitórias, derrotas, empates. Todas do tipo inteiro também, né? Vitórias, derrotas, empates, gols marcados, gols sofridos, saldo de gols. Gols marcados, gols sofridos e saldo gols. Saldo gols, como já está informando aqui, ó, o valor dele já deve ser inicializado, já na hora da construção da classe, já deve ser inicializado com a subtração de gols marcados menos gols sofridos. Tem até o símbolo aqui da barrazinha indicando isso, né, que a inicialização vai ser um cálculo. Então vamos lá, colocar aqui que saldo gols vai receber gols marcados menos gols sofridos. Eu já vou fazer uma alteração aqui nesses atributos que eu acho interessante, já inicializar todos, nesse caso aqui, né, vitórias, derrotas, empates e gols, já inicializar com 0. Até porque eu vou ter um cálculo aqui já de inicialização, já de cara, assim que a gente cria o objeto, né? Ele já vai estar com esse cálculo. E isso aqui pode dar um erro, porque eu estou subtraindo dois valores que ainda nem existem em memória. E aí quando eu faço um cálculo com valores que nem existem em memórias, pode dar um erro. Então já preciso inicializar aqui pelo menos os gols marcados e gols sofridos. Mas eu vou fazer isso com todos. Já inicializar aqui com 0. O ID não, porque eu não vou precisar fazer um cálculo com o ID. Então os outros pode ser que eu precise. Eu tenho mais chance de fazer isso. Tenho mais chances de erro aqui. Beleza, eu também tenho que informar isso lá no diagrama. Então veja pessoal, o que a gente já vem falando desde as primeiras aulas, né, de métodos, de projetos e tal, de modelos, né, de processos. Veja que houve uma alteração aqui no momento da fase de implementação. Vamos simular, né, vamos imaginar isso aí. Estou aqui na fase de implementação, sou da equipe de programação e estou pegando os artefatos, os modelos lá da fase de análise, que é o diagrama de classe, e já foi identificado aqui uma melhoria nesse diagrama, para que esses atributos sejam inicializados. Então aquele programador, aquela equipe tem que entrar em contato, né, com a equipe responsável pela análise, pelos artefatos da fase de análise, para que ele faça essa alteração aqui. Ó. Esses atributos vão ter que ser inicializados. Como aqui não é um cálculo, então não preciso colocar o contrabarra, o barra, né? Barra invertida. Aí. Então isso aqui é uma melhoria no nosso diagrama que foi detectada. Né? Não necessariamente que estava errado da outra forma, do jeito que estava. Então, vou salvar aqui o diagrama. Beleza, desempenho, além desses atributos aqui que já estão dentro da classe, né, nós temos os papéis, que são atributos também. Então desempenho tem um campeonato, então vai ser um atributo do tipo campeonato, né, porque esse papel está do lado da classe campeonato aqui, e logo é do tipo da mesma. E tem o papel, chamado de papel atributo, né? Tem o papel atributo time, que é só um time, então não vai ser a release, vai ser o tipo simples. Então vamos lá, então vou colocar aqui que desempenho tem um campeonato, com o nome campeonato,
temos um papel, um atributo também do tipo time, com o nome time. Ele já vai dar erro aqui, porque não existe, né, essa classe. Vou clicar no xizinho. Ó, ele diz aqui, ó, que eu posso importar a classe time do pacote SQL, só que não é essa classe, né? Nossa classe tem nada a ver com o tempo, é o time normal. Então vou nessa opção aqui, ó, criar classe. Ou poderia ir lá no pacote, novo class. E vou dar o nome dessa classe de time. A gente já preenche daqui a pouco. E aí ele sumiu o erro aqui. E aí vamos gerar os métodos construtores. Vou desmarcar tudo aqui no botão deselect all, né? Eu vou gerar, para ele gerar o método construtor vazio. Vou dar um espaçozinho aqui. Eu gosto de deixar bem organizadinho. Eu vou lá novamente na opção de gerar construtor. Dessa vez já está tudo marcado, então deixa. Vou clicar em gerar. Pronto, ele já gerou o método construtor aqui completo. E agora eu vou gerar os getters e setters. Então, generate getters e setters. Vou marcar todos os atributos e vou clicar em gerar. Pronto, ele gerou os getters e setters. E agora uma coisa que o Eclipse não faz, pelo menos que eu saiba, que é colocar aqui os privates em todos os atributos. Ele não faz automaticamente, coisa que o NetBeans ele faz isso. Lá na hora de gerar os getters e setters, dá a opção de inserir aqui automaticamente os privates. Mas, então vamos fazer isso manualmente, né? Pronto, mais uma vez eu estou colocando private porque é um padrão de projeto e além disso o próprio diagrama está indicando isso, né? Ó, com menos aqui ao lado de cada atributo e ao lado também do papel. Veja que tem um menuzinho aqui do lado do papel também porque ele é um atributo, né? Não é à toa que tem esse menos aqui. Poderia ser modificado também para mais. Ó, veja que ele tirou o menos e deixou o mais. Ou a hashtag, né? Significando que aquele atributo ele é protect. Aí, ó. Só que eu vou colocar de volta o menos porque ele não vai ser público nem protect, ele vai ser private. Ok, então classe desempenho está pronta. Temos bastante classe ainda pela frente, né? Então eu vou fazer aqui, pessoal, vou me alongar nesse vídeo, mas você pode ir acelerando aí o vídeo para que não fique tão chato. E aí você perceber naquela parte mais crucial assim que lhe interessa mais, aí sim você pode voltar à velocidade normal, né? Dar um pause e acompanhar mais lentamente. Mas vamos lá, a próxima classe aqui eu já vou fazer a classe partida. Vamos lá, classe partida, é que ela tem o ID, uma data e uma variável com nome ocorrida. Então vamos lá, beleza. Tem um ID do tipo int, eu tenho um date. E aí, pessoal, para não ficar clicando no xizinho aqui na lâmpada para poder importar as classes que tem que importar, eu já faço assim logo, ó, dou um Ctrl espaço e já dou Enter porque ele já importa aqui, ó. Ele já adicionou o import aqui em cima da classe date, do pacote útil, né? Eu vou colocar o nome data, colocar assim, data, horário, né? Partida. Aí já altero aqui também no diagrama, não pode deixar de alterar no diagrama não. O código não pode estar diferente do diagrama ou vice-versa. Então já alterei aqui, data, horário do tipo date e a variável, o atributo ocorrida do tipo boolean. O que é que tem mais? Agora vem os papéis, né? A classe partida tem o atributo papel campeonato, o atributo papel estádio, o atributo papel visitante e mandante. Tem muito papel aí, né? Vamos começar com o campeonato. Então, a partida tem um campeonato do tipo campeonato, né? Tem um atributo mandante do tipo time, então atributo mandante do tipo time, e outro também do tipo time que é o visitante. Opa, o time aqui está errado. Então veja que o nome do papel ou do atributo não vai impactar no tipo dele, porque o que importa mesmo é o tipo. É claro que você vai ter que colocar um nome que você bata o olho nele e entenda o que é aquilo, né? O visitante, o mandante, mas o que importa mesmo é o tipo dele, né? O nome você escolhe o que você achar que faça sentido aí, né? Uma partida também tem um estádio do tipo estádio. Aqui vai dar erro, né? Porque eu ainda não fiz a classe estádio. Ó, já deu um erro, então vou na lâmpadazinha ou vou lá no pacote para criar essa classe. Vou aqui na opção Create Class. Aqui é interessante porque ele já coloca o nome aqui da classe, ó, estádio. E aí já não tem esse trabalho, né, de colocar o nome da classe. Beleza, se eu voltar lá para a classe partida, então já sumiu o erro aqui do atributo estádio. E é isso, né, campeonato, mandante, visitante, estádio. Campeonato, mandante, visitante, estádio. Classe partida está pronta, os atributos. Só vou colocar logo os privates aqui. Copiar e colar para ficar mais rápido. Ok, vou gerar o método dos construtores. Ok, criei os métodos construtores cheio e vazio. Vou criar agora os getters e setters. Pronto, gerei os métodos getters e setters. E a classe partida está pronto. Vamos fazer agora a classe estádio, né?
Então a classe estádio vai ter um atributo ID, com certeza, vai ter o nome desse estádio do tipo string, e o que mais? O estádio ele tem partidas, então eu vou ter aqui um atributo papel com nome partidas do tipo ArrayList de partida, né? Então eu vou criar aqui um list do tipo partida com o nome partidas. Vou clicar aqui na lâmpadazinha para importar a classe list do pacote útil. Ok, então já coloquei o papel atributo de estádio e o endereço, né, do tipo endereço. Como ele só é um endereço, né, no máximo, então vai ser um atributo simples do tipo endereço e não ArrayList. Não existe ainda a classe endereço, eu vou mandar ele criar aqui essa classe. Ok, finalizar. Então ele já criou aqui a classe endereço, vou voltar para a classe estádio e acredito que é só isso que estádio tem. Não, ele tem um time, né, com o nome dono. Então ele tem um papel atributo com o nome dono do tipo time. Então vou colocar aqui time, o nome dono. Ok, vou colocar os privates agora. Vou gerar o método construtores. Ok, gerei os construtores vazio e cheio. Vou gerar os métodos getter e setters. Gerei os métodos getter e setters. E nossa classe estádio também já está pronta. Vamos preencher agora a classe endereço, né? Então vou aqui na classe endereço. Endereço tem o ID, rua, bairro e cidade. E o que mais? CEP e estádio. Estado, né? CEP. Ok, aqui faltam mais coisas, né? Tipo número, complemento. Só que para enxugar aqui o nosso exemplo, vamos fazer só assim mesmo. Vou colocar aqui os privates, gerar os construtores, gerar os métodos getter e setters. Pronto, todos os métodos gerados. Nossa classe endereço está pronta. E como o diagrama informa, endereço não tem um papel de estádio. É tanto que a navegação de endereço para estádio ela é proibida aqui, ó, com X. A gente vai abordar esse conceito de navegações entre associações em aulas futuras. Mas basta saber que quando a gente não tem nada nas extremidades das linhas, nenhuma setinha, nenhum X, significa que aquela associação é navegável. Ou seja, campeonato pode entrar na partida, partida pode entrar em campeonato, quando você não vê nenhuma setinha e nenhum xizinho. Se você não vê seta, significa que tem seta. Mas eu poderia colocar explicitamente aqui, por exemplo, com o botão direito na extremidade, Navigation, Navigable. Então, ó, coloquei uma setinha aqui, significando que de estádio para endereço é possível navegar, é possível entrar. Uma vez que eu tenho um endereço dentro de um estádio, logo eu consigo acessar esse endereço a partir de um objeto estádio. Então, espero que isso aí esteja bem claro aí para vocês. Essa questão de navegação é só isso, é simples. Mesmo assim, eu vou abordar melhor em aulas futuras com maior ênfase. Pronto, qual é a classe que falta? Eu já fiz campeonato, desempenho está preenchida, partida está preenchida, time. Time ainda não preenchi, então vou gerar aqui o ID de time. Time tem um nome também. E além desses dois atributos, o time tem vários papéis aí, né? Vários papéis e atributos. Tem estádio sede, do tipo estádio. Então, vamos lá por partes, né? Então, estádio com o nome sede. Vou colocar o nome sede, é melhor. Então eu vou mudar aqui o nome do papel para simplesmente sede. Vou colocar mais juntinho aqui. Ok, fica melhor, né? E como só tem um estádio sede, é um atributo do tipo estádio simples sem ser ArrayList. E no singular, né? Quais são os outros papéis atributos de time? Partidas, né? Então time tem partidas do tipo ArrayList de partida, né? Então tá na extremidade aqui. Então eu vou criar aqui um list e já vou importar esse list, ó, botão direito. Botão direito não, é Ctrl espaço, né? Que aí ele já abre essa caixinha de diálogo. Quando você dá um Enter, onde quer importar, ó, posso navegar aqui, escolher o que eu quero e dar um Enter. E aqui ele já coloca para você dizer o tipo. O tipo vai ser partida, né? E o nome do atributo papel vai ser partidas. Ok, veja que ele já importou aqui a classe list do pacote útil, beleza. E aqui, veja, apesar de ter duas associações, eu tenho apenas um papel. E eu escolhi uma das associações para colocar esse papel. Porque se eu coloco outro aqui também, partidas, eu sou obrigado a colocar dois atributos lá no Java com o nome partidas. Vai dar até conflito, né? Se eu vier aqui e duplicar, ó, ele vai dizer que já existe um com o mesmo nome. Por mais que eu coloque partidas 2, eu vou ter duas listas de partidas. Não faz sentido, né? Então por isso que eu não coloquei o outro papel aqui, ó, partidas. Ele vai dar, até o asta ele não deixa, ó. Já existe um papel com esse nome, já existe um atributo com esse nome. Na mesma associação entre a classe time e a classe partida, né? Cabe destacar isso, eu posso ter papéis e atributos com nomes repetidos
mas de associações diferentes. Se for a mesma associação entre as mesmas classes, apesar de serem duas linhas aqui, duas associações entre duas classes, mas são as mesmas classes, né? Então eu não posso ter dois papéis com nome repetido. Então, vou deletar aqui, deixar vazio, né? Então por isso que eu só coloquei e escolhi uma das duas para colocar. Ou poderia colocar uma terceira linha aqui só para esse papel, mas eu não vejo necessidade. Dessa forma aqui já funciona. Inclusive quando eu for gerar o código automático a partir do Asta, isso aqui dá certo. Então beleza, partidas só tem um atributo papel. O outro seria desempenhos, né? Um time tem vários desempenhos, do tipo desempenho, né? Então já vou fazer aqui uma lista de desempenho. E o nome do papel atributo desempenhos. Opa, tirar esse PE aqui, desempenhos. Beleza. Qual o outro papel? Jogadores e capitão. Vou colocar aqui capitão do tipo jogador, né? Como só é um capitão que o time tem, então vai ser um atributo simples do tipo capitão, ou do tipo jogador, eu já eu confundindo aqui. O nome que é capitão, o tipo é jogador. Não existe a classe jogador, por isso que está dando erro, então vou clicar na lâmpadazinha, criar uma nova classe com o nome jogador, ok. Pronto, ele já criou a classe jogador. Pronto, as classes que eu já criei eu vou fechar aqui as abas, que aí fica melhor, né? Estádio eu já criei, vou fechar, endereço eu já criei, vou fechar. Deixar só aberto aqui as que eu ainda não criei os atributos. Então, jogador com o nome capitão e uma lista de jogadores com o nome jogadores. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, jogadores. São vários jogadores, então vai ter que ser uma relist com os elementos do tipo jogador. Ok, são 1, 2, 3, 4, 5 papéis. Então 1, 2, 3, 4, 5 papéis, é isso mesmo. Poxa, a classe time centraliza quase tudo aqui, né? Ok, vou colocar os privates aqui. Opa, vou adicionar os privates. Pronto, já adicionei os privates. Vou gerar agora os construtores. E vou gerar agora os métodos getters e setters. Pronto, já gerou todos os métodos, construtores e modificadores, né? Getters e setters. Ok, minha classe time está pronta, então já vou fechar aqui essa classe. Próxima classe é jogador. Então vamos ver o que o jogador tem aqui no Asta. O jogador tem ID, nome e data de nascimento. ID, nome, date, né? Para data de nascimento, então vou dar Ctrl espaço, porque aí eu já importo aqui e dou Enter. E o nome, data, nascimento. O que mais jogador tem? Altura e gênero, né? Então altura do tipo double e gênero do tipo string. O que mais? A gente poderia acrescentar aqui também número da camisa, né? E posição do jogador. Então poderia colocar aqui no, né? Para ser número camisa. O tipo string, porque eu não vou fazer um cálculo com a camisa do jogador, não precisa ser numérico. E aqui a posição também do tipo string, porque vai ser uma informação se é atacante, se é zagueiro, né? Então vai ser do tipo string, eu vou só acrescentar aqui. Então, pessoal, veja que número da camisa e posição são atributos que não estão no modelo de visão geral. Mas o modelo de visão geral, como eu já disse, ele não fornece todas as informações detalhadas, específicas. É só para que ele ajude, né, guie você na identificação dos conceitos e atributos. Agora, o que detalha muito mesmo, o que dá bastante informação, são os casos de uso expandido, que eles são bem detalhados, todo aquele passo a passo, né, que eu até mostrei nas aulas anteriores, que ele mostra passo a passo como é que o usuário interage com o sistema, como é que ele vai interagir, né, ele clica num botão tal e preenche todos os campos tal, 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 então ele é bem detalhado e mostra muito o que a gente deve fazer na modelagem. Mas para a gente não se estender tanto, eu não trouxe para esse exemplo aqui o caso de uso expandido, ou os casos de uso expandido, né? Teria que ser vários, um caso de uso para cada situação, para cada funcionalidade do sistema. Então eu vou deixar isso somente para as aulas de casos de uso. Então aqui vai ser no, camisa, né? E posição. Beleza, o que é que o jogador tem mais? Tem um papel time, né? Que o jogador só tem um time, então vai ser um atributo simples aqui com o nome time do tipo time. Ok, não tem mais nenhum atributo. E aquela mesma situação aqui, né? Se eu colocasse outro papel aqui, ó, veja que até poderia, né? Como o Asta está até deixando aqui, só que aí fica redundante na visualização. Mas por mais que você deixe assim, lá no Java vai ficar apenas um, porque não faz sentido ter time, time aqui, nome repetido, e além de não fazer sentido, iria dar um erro de compilação aqui, né? De sintaxe. Então vou desfazer isso, pronto, deixar só um aqui. Ok, jogador é simples, só tem isso mesmo. Eu poderia ter até uma associação aqui entre endereço e jogador. O modelo de visão geral não diz isso, né? Não deixa claro isso, mas poderia ser, onde o jogador teria um endereço, um e somente um, né? Se bem que o jogador ganha muito, né?
Poderia ter vários endereços aqui, mas endereço principal, pronto. E endereço não tem um jogador, porque veja, é aquela situação que eu tinha explicado anteriormente. Eu vou até colocar aqui não navegável, aqui endereço não tem jogador. Vou colocar aqui não navegável e apenas o jogador que tem o endereço. Então vou colocar assim, ó. Então apenas o jogador que tem o endereço aqui dentro, né? Que ele consegue entrar nesse endereço, ó, ele navega até o endereço, consegue entrar nele porque o endereço está aqui dentro dele. Essa setinha ela pode até enganar, né? Você pode achar que, como o jogador está apontando para endereço, significa que ele está dentro do endereço, mas não, é o contrário. É endereço que está dentro do jogador. Então, ó, se eu tivesse aqui em endereço estádio e jogador aqui dentro como papel, ficaria estranho, né? Uma vez endereço ele é o quê? De estádio ou de jogador? Então, eu não vejo muita necessidade, eu vejo que isso mais atrapalha do que ajuda. E eu não vejo importância de estarem aqui estádio e jogador. Só vejo importância ao contrário, né? Então, beleza, eu vou acrescentar aqui endereço, do tipo endereço em jogador. Colocar os encapsulamentos, né? As proteções dos atributos com o private. Ok, gerar os métodos construtores. Gerei os métodos construtores, agora eu vou gerar os getters e setters. Gerei todos os métodos. Nossa classe jogador está pronta. Posso até fechar aqui. E agora qual é a classe que falta? Nenhuma mais, né? Já estão todas as classes. São quantas? 3, 6, 7 classes. 3, 6, 7 classes. Pronto, fizemos todo o processo braçal, né, manual, para gerar o código em Java, para fazer essa transformação, essa conversão do diagrama de classe, né, do modelo conceitual para o código, né, para o modelo físico, que é o código. E agora vamos fazer de forma automática, pelo menos os atributos de forma automática aqui. Então nós vamos na opção Tools, de ferramentas, e vai na opção Java. Se for para a linguagem Java, se for C Sharp, C++ também tem suporte aqui, mas nossa linguagem de foco é o Java. E vamos exportar. Tem a opção também de importar, né? Você tem um código em Java, você pode transformar ele do modelo físico para um modelo conceitual, no caso, o diagrama de classes aqui. Então vou exportar. E aqui a gente deve escolher qual a pasta a gente vai colocar. Se você não tem nenhuma pasta, você vem aqui em nova pasta para criar uma nova pasta. Como eu já criei aqui essa pasta código, vou selecionar ela e clicar em Select. Então todo o código que for gerado vai ficar dentro dessa pasta aqui. Clique no botão Select e ele vai abrir essa janela aqui de exportação, onde você vai clicar no projeto aqui do lado, ó. Ele vai extrair, passar para essa outra parte, todas as classes que foram criadas nesse projeto, nesse diagrama que a gente fez. Então veja que ele traz aqui algumas classes que são classes básicas do Java, das bibliotecas, tipo a classe string e a classe date e a classe list. Só que a gente só quer as outras classes, né? Então vou selecionar tudo, Ctrl A, vou segurar Ctrl e desmarcar só aquelas que a gente não quer, que assim fica mais rápido, né? Eu poderia também, ó, clicar nesse botão aqui, ó, que ele traz todas. E aí eu seleciono só as que eu não quero, tipo date, aí traz para cá, ó. Clica aqui nesse botão. Eu não quero list, aí clica aqui no botão. Eu não quero a classe string, então traz aqui. Pronto, essas outras eu quero. Então apenas essas que estão nesse outro quadradinho aqui é que ele vai converter para código. Beleza, então essas outras opções aqui elas são cruciais, ó. Tipo, essa primeira opção que já está marcada, aqui ela vai considerar as questões de navegação, tipo essa questão aqui de navegação, como a gente colocou que a navegação de endereço para estádio ela é restrita, ela não acontece, então ele não vai colocar um atributo estádio aqui em endereço. Então por isso que eu estou deixando marcada essa opção, que ele considere as navegações nas associações. E essa outra opção que também tem que deixar marcado é que os papéis, atributos que têm as multiplicidades vários, ele vai considerar como collection, ou seja, como uma array como list. Então ele já vai gerar o código com esse tipo aqui collection, mas aí a gente altera depois para list ou array list. Que a classe collection ela tem uns métodos que faltam nela que a gente precisa muito, tipo o método get para pegar um elemento dessa lista, ele não tem. Então por isso eu prefiro a classe list ou array list. OK. E aí ele confirma aqui que exportou com sucesso e vamos ver lá o código na pasta, né? Então ele jogou lá na minha pasta. Então ele já jogou aqui na pasta as classes desempenho, endereço, estado. Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou lá no NetBeans, ou no Eclipse, melhor dizendo. Para não perder essas classes que já foram geradas aqui, eu vou criar um novo pacote na raiz aqui, com o nome, sei lá, export. E aí eu só vim aqui, botão direito, e vai na opção Paste ou Ctrl V, né? Aí ele já colou aqui as classes, por exemplo, campeonato, vamos ver aqui. Ó, veja que ele já colocou como privado, uma vez que a classe, o diagrama de classe ele já indica isso, né, com esse menuzinho ao lado de cada atributo.
inclusive dos papéis também. E veja que ele fez certinho aqui, ó, campeonato tem ID, nome, data início, data e fim do tipo date, aí tem que importar aqui. Infelizmente ele não traz os importes, mas galera, é assim, né, já adianta bastante, você só vai ter um pouquinho do trabalho manual aqui. E ó, os papéis, ele já trouxe aqui como atributo também, partidas e desempenhos, uma vez que a classe de campeonato tem partidas e tem o papel desempenhos. Ele já trouxe aqui como collection, o que a gente marcou aquela opção lá, né, de list. Mas vou colocar list aqui, é só mudar para list. E lá no import, em vez de collection, a gente muda para list. Pronto, ele está dando outro erro aqui por conta da questão do pacote. Então a gente tem que colocar aqui o package export, né, que é o pacote que essa classe se encontra. Pronto, agora o erro sumiu. E aí, em geral, os métodos construtores, os métodos get e set, né? Vamos ver outra classe aqui. Classe partida. Mesmo esquema, né? Eu vou colocar aqui o package export. Então, em cada classe a gente tem que sair colocando esse pacote, infelizmente. Vou importar aqui a classe date, na opção import date aqui. Pronto, e veja que ele colocou a data de horário, ocorrida, colocou os papéis campeonato, estádio, mandante e visitante. Do mesmo jeitinho que está aqui, ó. Campeonato, mandante, visitante e estádio. Colocou todos os papéis atributos aqui dentro da classe. Então veja que você já pode adiantar aí o que? 50% do trabalho, né? Ou mais, fazendo essa conversão automática usando a ferramenta. E para aqueles que têm dificuldade em interpretar o diagrama de classe na hora de converter para o código, tá aí também uma solução, né, que pode ajudar na hora de você treinar, até chegar a um ponto que naturalmente você já vai conseguir fazer, tanto manualmente como automático, para você não vai fazer diferença em termos de conhecimento, de domínio, né, do assunto. Ok, pessoal? Então eu vou deletar esse pacote aqui e deixar só os pacotes que a gente já tinha feito manualmente, até porque eles já estão completos, né, com todos os métodos construtores e gets e sets. Sim, e uma coisa que eu estava esquecendo, que é muito importante reforçar aqui, é mostrar para você como essa estrutura de organização aqui atende bem para o que a gente for precisar no sistema. Por exemplo, se eu estou com o objeto jogador aqui na minha linha de código e eu preciso saber, por exemplo, qual o nome do estádio do time que esse jogador joga. Então veja bem, eu poderia acessar o objeto jogador, né, que eu estou com ele, dar um get time nesse jogador para entrar no time desse jogador e dar um get estádio aqui no time, get sede, né, na verdade, que o nome do papel está sede, dar um get sede e depois dar um get nome nesse estádio aqui. Então aí eu consigo imprimir na tela o nome do estádio sede do time daquele jogador. Então veja só como as associações e a organização da estrutura atende bem, né, a uma possível necessidade. Eu quero saber também o endereço do estádio da sede desse jogador, do time de jogador. Então eu entro no jogador, dou um get time nele, aí dou outro get sede e get endereço, depois um get rua. Vamos fazer isso na prática, né? Então eu vou criar aqui um novo pacote só para fazer testes nesse mesmo projeto que a gente fez. Vou dar o nome do pacote de testes. Vou criar aqui uma nova classe com o nome teste. Vou criar aqui o método principal. E veja bem, vamos supor, eu não vou preencher os objetos, cada objeto, senão vai demorar muito. Na próxima aula eu vou fazer isso com vocês. Na próxima aula o exemplo vai ser com um diagrama mais simples, então eu vou ganhar mais tempo fazendo esse diagrama. Eu vou só mostrar para vocês, demonstrar como a gente acessa um objeto que está dentro de outro objeto, né? Eu sei que aqui não é a disciplina de programação, mas para que vocês tenham a visão na modelagem, a visão lá na frente do código, né? Isso tem que ter essa visão para que se consiga modelar da melhor forma possível para a equipe de programação. Então eu vou criar aqui só o objeto jogador mesmo, e a partir dele a gente vai acessar os outros objetos. Então vou criar aqui um novo jogador. Veja que ele está dando um erro de jogador não pode ser resolvido como um tipo. Quando dá essa mensagem é porque ele não está encontrando. Ele dá a opção aqui, ó, de importar jogador do pacote model. É essa a opção mesmo que a gente tem que escolher. Então vou clicar aqui, ou então vai na lâmpadazinha no X, que de cara ele já dá a opção de importar, porque essa classe jogador está em outro pacote, né? Aí tem que importar. Agora sim, ele importou aqui model.jogador. Então veja, se a gente precisar imprimir isso aqui, por exemplo, qual a rua da sede, né, do time que esse jogador joga. Veja só, rua da sede do time do jogador. Então veja o arrodeio que a gente mais pode precisar, né?
Só para demonstrar para vocês a importância de se estruturar muito bem. Então eu vou só dar um Enter aqui para ficar mais fácil na tela, mas seria a mesma coisa de fazer na mesma linha aqui, pessoal. Então vamos lá, eu vou acessar o objeto J, que é do jogador, né? E aí eu vou dar um ponto. Então veja o que tem dentro do objeto J. Você já conhece isso, vocês estão pagando disciplina de programação com Java. Então vocês já viram orientação a objetos, então vocês já viram ó, que tem os métodos get, altura, get gênero, que são do tipo simples, né? Get ID. Eu quero acessar o get endereço? Não, porque aqui vai acessar o endereço direto do jogador e não da sede dele, né? Do estádio do time dele. Então vou precisar acessar o time, get time. Então ele vai trazer aqui o objeto time completo que está dentro do jogador, né? Mas eu não quero o objeto todo, eu quero especificar. Por exemplo, se eu quisesse o nome do time, aí aqui apareceria, ó, nome do time. Ó, eu poderia pegar o capitão desse time, poderia pegar a lista de jogadores, lista de desempenhos desse time. Então eu tenho acesso a tudo desse time aqui, ó. Só que eu quero a sede. Então ele vai me trazer o estádio, né, a sede inteira. Só que eu não quero a sede inteira, eu quero entrar dentro dessa sede e pegar o endereço dela. Então tá aqui, ó, get endereço. Então eu sempre recomendo, pessoal, vocês usarem esse balãozinho e não ir sair digitando manualmente. Sempre digite o ponto e acesse por esse balãozinho aqui, por essa caixa de diálogo, as opções que aparecem para esse objeto que você está usando no momento. Então veja, aqui já aparece get bairro, get CEP, eu quero a rua, né? Então a rua, pronto. E aí ele vai imprimir a rua do endereço da sede do time do jogador. Então veja a importância de se estruturar bem as associações, né? É pensar nisso aqui, pensar numa possível necessidade. Eu necessitei pegar a rua da sede do time do jogador. E a gente precisou fazer todo esse arrudeio, apesar de ser um arrudeio, mas está bem organizado, né? Não está tudo centralizado em uma classe apenas. Então eu precisei entrar no jogador, entrar no time, entrar na sede desse time e entrar no endereço dessa sede, desse estádio. Beleza, então é só para que vocês tenham em mente aí a necessidade desse tipo de organização. Na próxima aula eu vou reforçar melhor para vocês o uso dos objetos, inclusive explicar sobre diagrama de objetos. Se você não sabia, existe diagrama de objetos justamente para se planejar esse trabalho aqui de cadastros, para fazer simulações via diagrama, né? Sem ser via código, mas a gente vai ver os dois. A simulação tanto via diagrama de objetos, que a gente simula os cadastros, e depois no código também fazer essa simulação de cadastros e impressão. Então é isso, pessoal. Tá aí mais um exemplo, né, de reforço do que a gente viu até agora, né, sobre diagrama de classe. A gente ainda não viu tudo sobre diagrama de classe. Ainda faltam umas coisinhas. Como eu já falei, a gente não viu ainda a questão de navegação, a gente não viu ainda composição e agregação, a gente não viu ainda classes interfaces, como é que a gente modela uma classe que ela é interface. Como é que a gente modela aqui os tipos enumeration, como eu falei aqui que atributo ocorrida, né, em partida poderia ser um enumeration. Até o gênero também do jogador aqui, ó, poderia ser o enumeration, a gente já predefiniu os valores, porque só são dois, né, masculino ou feminino. Ou vários, né, como está acontecendo agora, de ter vários tipos de gêneros aí, então a gente poderia colocar um tipo enumeration aqui também. Então a gente falta ainda essas coisinhas aí que a gente vai ver mais à frente, mas tá aí mais um exemplo, nesse caso foi o controle de campeonatos de futebol, para reforçar aí o que a gente viu até agora. Eu vou trazer mais um exemplo de exercício para vocês na próxima aula, que é um controle de álbuns e músicas, para reforçar ainda mais aí para você, tá certo? Então, vejo você na próxima aula.